professor sobre a atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e a corresponsabilidade do farmacêutico na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde de forma integrada à equipe de saúde. Assim, ela promove a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. Logo, esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, isto é, respeitar suas especificidades e características sob a ótica da integralidade das ações em saúde. Bom, isso parece muito complexo. Vamos simplificar e ressaltar o que é importante para o farmacêutico como agente da atenção farmacêutica. Inicialmente, é importante que o farmacêutico reconheça os grupos de risco, ou seja, aqueles com maior probabilidade de desenvolverem problemas relacionados aos medicamentos, e por isso são candidatos ao segmento farmacêutico. Serão os que utilizam vários medicamentos simultaneamente, ou seja, fazem uso de polifarmácia. Os com problemas de adesão aos medicamentos por qualquer motivo, como, por exemplo, aqueles que têm dificuldade de entender a posologia ou os que não conseguem engolir uma cápsula porque é muito grande. Os que não fazem uso de medicamento, pois o medicamento é caro ou porque possuem outra dificuldade de acesso. Aqueles que, para adquirir seu tratamento completo, precisam ir a 2 farmácias diferentes, ou mais. Os que foram internados por 1 ou mais vezes nos últimos 6 meses. E aqueles que possuem diversas prescrições provenientes de diferentes médicos. Então, tenha em mente estes tópicos e saiba identificar características geradoras de problemas relacionados a medicamentos. Além disso, é essencial que o farmacêutico seja atencioso e acolhedor. O usuário precisa se sentir valorizado e respeitado, para que se sinta à vontade e exponha ao máximo as suas características, seus problemas e suas dúvidas, para que no final o processo tenha êxito. Depois, é muito importante que o farmacêutico saiba ler os problemas nas entrelinhas, isto é, à medida que o usuário relata suas características, como usa os medicamentos e conta sua história, o farmacêutico já deve saber identificar quais são os problemas, ou onde estão os erros de uso das medicações, se eles existirem. Portanto, fazer as perguntas certas será primordial. É preciso induzir o paciente a dar as respostas que serão importantes para que se possa detectar os problemas relacionados aos medicamentos. Sempre fazer as perguntas demonstrando interesse e nunca rebaixando ou diminuindo o usuário ou suas dificuldades. Ainda é importante que o farmacêutico esteja sempre lendo e se atualizando de forma que suas ações sejam baseadas em métodos comprovados cientificamente, indicados pelo sistema de saúde, e não gere ideias de sua própria e simples vontade, com métodos nunca antes utilizados. É necessário um bom método de registro, não só para o paciente, mas em especial para o próprio profissional que deve registrar toda a consulta com todos os seus detalhes, e atualmente a tecnologia ajuda muito neste ponto, de forma que nas próximas consultas o profissional possa facilmente acessar os dados das consultas anteriores e, assim, identificar e quantificar os resultados, se os resultados foram satisfatórios, se os métodos utilizados foram os apropriados, para poder traçar os próximos passos. Por fim, ser criativo sem perder o foco no paciente. É essencial que, de acordo com as características do paciente, o farmacêutico seja criativo para indicar soluções. Por exemplo, o caso de uma pessoa com problema de adesão pode ser um desenho para que a pessoa entenda a posologia, ou o farmacêutico conhecer truques, como pessoas que têm dificuldade de engolir comprimidos podem ser instruídas a colocar o comprimido e água na boca e levantar a cabeça por alguns segundos antes de engolir. Como o comprimido é mais denso do que a água, ele irá para o fundo, ficando próximo à garganta, e quando a pessoa for engolir, a primeira coisa será o comprimido, facilitando. Essas são algumas ideias. O essencial é nunca fugir das características do paciente. Não adianta anotar dados ou a posologia para alguém que não sabe ler. Esta foi a dica do professor